que você achou dos votos do Partido Republicano, sim? Quem que votou contra o do Republicanos, Rebeca? Alguém votou do Brasil inteiro do Republicanos contra? Do Republicanos todos, só 3 votaram não. Quem são esses 3? Que eu quero saber. Messias Donato, ele é do Espírito Santo. Quem mais? Euclides Petersen, acho que é isso. Da onde? Minas Gerais. Deixa eu ver aqui na outra lista. E Zuco, que é do Rio Grande do Sul. O Só Zuco. esses 3 votaram não. O Zuco é bastante bolsonarista, votou contra, seguindo a orientação do Bolsonaro, não é nem do PL, é do Republicanos. Tirando esses 3, o resto no Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia, todos, sem exceção, votaram sim. votaram sim a reforma tributária, a reforma da fome. O que você acha disso, Tati? Eu acho uma tristeza, né? Eu acho que eles fizeram um voto ontem que vão se arrepender amanhã. Eu, sinceramente, a posição toda do Republicanos, eu acho que para a gente entender o que aconteceu ontem, a gente precisa ir para o fim de semana passado, Timóteo. A gente vinha conversando que o que aconteceu o fim de semana passado, lá no Gilmar Fashion, no Foro de Lisboa, foi um acordo, né, do Centrão. Vamos falar português bem claro aí, em bom tom. Chegam lá dessa reunião em Lisboa, onde estavam todos, né, o Tarcísio inclusive, governadores de estado, todos ali fechados na agenda globalista para aprovar essa reforma tributária cheia de impostos novos e agendas ESG envolvidas. É claro que isso foi resolvido ali na calada da noite, todos fecharam esse acordo, inclusive o Tarcísio, que deve ter tido digamos assim, a missão de nos convencer, a nós que somos mais conservadores, de que isso seria bom para o Brasil. É claro que isso não é bom para o Brasil, isso é bom para as oligarquias, isso é bom para quem manda no Brasil, desde a instituição da República, ao golpe da República, melhor dizendo. Então, são as mesmas pessoas que saíram beneficiadas nessa reforma tributária. Vimos, de novo, um acordão, né, do Centrão, lá em Lisboa, né, sempre longe do Brasil, esses acordos sendo traçados, o que já deveria, para nós, ser bastante preocupante. Então, vimos isso, fizeram um acordo, o Lira quis votar rápido, não discutiu com a sociedade. Para mim, assim, eu não quero nem entrar no mérito da reforma, porque eu não li toda, vou ser bem franca com vocês. Mas, assim, o que assusta é a celeridade, né? É o não discutir, é o não trazer as pautas, é entregar um texto longo, com pouco tempo para as pessoas avaliarem. Quer dizer, é passar de rodo, né? Pela opinião mais diferente do Congresso. Quer dizer, uma coisa votada, resolvida no fim de semana, votada até sexta-feira, e porque, entre outras coisas, o Arthur Lira precisa entrar lá no cruzeiro do Wesley Safadão, Valadão, sei lá eu, como é que chama? Safadão, né? Aquele mesmo que a Vanessa e eu criticamos quando botou a própria filha para dançar músicas sensuais. Isso, exatamente. Então, assim, essa prioridade do Brasil é pegar o cruzeiro com Wesley Safadão, né? É Safadão ou Valadão? É Safadão. Você tá com Safadão, pastor, não né? tem nada a ver. E eu, né, desculpem, né, gente, perdão, né, mas assim, eu acho muito emblemático, né? Não, a minha prioridade lá é o cruzeiro do Wesley Safadão, aí eu preciso adiantar uma discussão que vai mexer no bolso de milhares de brasileiros, que vai trazer um quadro de fome e uma desigualdade cada vez maior para o nosso Brasil. Eu só não sei até quanto tempo os estados do Sul vão aguentar sustentar os estados do Nordeste, porque esse tipo de conselhão que vai discutir para onde vai o dinheiro tem uma finalidade básica, né? Tirar do Sul e mandar para o Norte. Para mim isso é bastante claro, e aí é uma pena, né? Mais Brasília e menos Brasil, menos poder nas mãos dos prefeitos em véspera de eleição municipal. Uma pena. Vai todos os prefeitos, os 5.000 municípios agora, todos estão agora igualmente de pires na mão para pedir dinheirinho lá em Brasília. Haddad festeja a aprovação da reforma. Abre aspas, parecia impossível. Mais um sinal para você que essa reforma... O Haddad está elogiando.
Mas ele deve estar festejando, né? Uma reforma que vai aumentar impostos, o Tachad deve estar achando ótimo, lógico. Se vai aumentar mais imposto. Toda a tese dele é que nós temos que pagar mais imposto para viver num país miserável, sem educação, sem saúde, sem segurança, sem infraestrutura. Mas, enfim, né? Ele acha que isso é bacana, afinal de contas, agora é mais barato o imposto em cima do absorvente, né? Para resolver o problema das mulheres. É uma reforma cheia de pegadinha, cheia de politicagem, cheia de porcaria inserida que vai transformar o nosso custo Brasil ainda mais alto. Eu não sei vocês aí, mas você acha que uma pessoa hoje, depois dessa reforma, está mais ou menos a fim de investir no Brasil? Óbvio que não, né? Totalmente sem vontade nenhuma. Então, assim, agora parece que o Tachad andava lá por Lisboa também, né? Nessa mesma reunião. Fez acordo ali. Eles sabem negociar bem, né? Ou com ideias, ou com cargos, ou com emendas, ou com liberações, eles vão negociando. E aí, nessa negociação toda, já devem ter negociado aí o Teatro das Tesouras, né? Provavelmente, esse é o papel novo do Tarcísio. Ele agora é o fiel representante do Teatro das Tesouras, que vem para nos enganar, como sempre foi. Então, o Tarcísio hoje ele é bem PSDB, ele representa essa figura bonitinha, que fala bem, que articula bem, que não sei o quê, mas, de fato, é outra melancia. Rapaz. E aí, Tati Mandelli, o que você acha do discurso do Ricardo Salles? Eu acho que aquela parte em que ele diz que é mais fácil asfaltar a estrada do que combater o discurso ideológico, ele está coberto de razão. É infinitamente mais fácil fazer uma estrada do que defender uma tese dentro de uma universidade. E eu acho que é aí que o Tarcísio está perdendo, ou perdeu já. Lá, como a gente fala, o Tarcísio ontem queimou a largada. Ele queimou a largada. Ele largou mal para presidente da República. Ele largou com uma grande rejeição, deu uma de Dória, que foi outro que queimou a largada logo no início do governo de São Paulo. Ele, pelo jeito, fez a mesma coisa, prefere ouvir o Kassab do que ouvir o presidente Bolsonaro. E eu acho que o Salles é um excelente nome, porque ele mais que ninguém defende o discurso ideológico, e ele mais que ninguém foi execrado, porque eu não sei se você aí que está nos ouvindo sabe, mas o Ministério do Meio Ambiente, sob Ricardo Salles, teve o menor desmatamento da sua história. As queimadas foram as menores da história. E agora, esse ano agora, 2023, do governo Marina Silva, nós temos recorde de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Então, além do que, o Ricardo Salles fazendo um excelente trabalho e sendo massacrado por uma esquerda ideológica burra, grande parte das vezes, defendendo teses sem pé nem cabeça, com números inventados da própria cabeça, como 120 milhões de famintos da Marina Silva, não vamos esquecer. Então, assim, o Ricardo Salles é um cara preparado, ele falou muito bem ontem, eu acho que ontem ele deu voz para várias pessoas, eu me senti extremamente representada pela fala dele, por exemplo, e acho que o Tarcísio ali sentiu, né, que quando ele sentou lá no Foro de Lisboa com a galera de lá, nessa tentativa de tentar compor, não vamos esquecer que o Tarcísio é oriundo do governo da Dilma, mesmo num quadro técnico, ele trabalhou dentro do governo da Dilma, no Ministério de Infraestrutura, quer dizer, ele sabe como é que essa galera da esquerda funciona e, pelo jeito, assinou embaixo. Então, eu acho lamentável, acho que o Ricardo Salles ontem, de uma certa forma, acabou com a pretensão de candidatura do Tarcísio para presidente, acabou com a única possibilidade do Republicanos tomar a presidência do Brasil. Nunca mais, Marcos Pereira, sorry. Rapaz, já era, viu, Marcos Pereira? Você pode falar isso, Tati, no microfone da rádio? Não sei que eles podem fazer me expulsar. Rapaz, corta pra Tati aqui, Tati tá falando, a Tati foi candidata no passado preocupada, e é do Republicano. Você disse o Partido Republicano, sorry, Marcos Pereira, mas jogou o Brasil na miséria absoluta. Rapaz. Assumiu um papel absolutamente socialista. Você vai ver esses conselhos funcionando agora, quando o Republicanos precisa crescer, por exemplo, aqui na Bahia. Eu quero saber como é que vai ser os prefeitos do Republicanos, todos de pires na mão, ou você vai garantir o dinheirinho deles no ministério?
Então, acho que foi uma péssima decisão. Essa mania de ser um centro conservador que compõe com todo mundo, a gente viu aí o que aconteceu com a ACM Neto nessa mesma tese. O Tarcísio foi tão ingênuo nesse processo, não sei se foi ingênuo, eu não conheço ele, não posso julgar, mas assim, que ele se entregou para o inimigo, né? Basicamente isso, porque ele acabou com a chance de ser o grande candidato do centro-direita nas próximas eleições e acabou taxando na sua testa centro-esquerda, o que não vai adiantar. Tanto que ontem já estamos ouvindo aí uma conversação do Zema do Novo com a União Brasil. E o Zema eu vi também que ele está conversando com o PL, para ir para o PL do Bolsonaro. Sério? Foi. Eita, é bomba, hein? Zema no PL, vou fazer essa torcida. Não, mas não Zema só, no PL. União Brasil, o Novo, Ele se tá formando. Ontem o Tarcísio Excelente. saiu do páreo e o Zema parece que entrou. Entrou. É isso aí. Eu sou Zema. Eu agora também sou Zema. Porque foi o melhor dos governadores, junto com o presidente, o mais coerente, desde a pandemia, desde o início do mandato até o final, ele foi impecável, outro que foi impecável. Deixa eu falar pra você, se não fosse o Bolsonaro fazendo campanha desde a semana passada, fazendo postagem contra a reforma tributária, se ele tivesse ficado neutro, o Valdemar teria êxito nessa articulação que você disse aí agora. E eu fiquei até preocupada disso acontecer, viu? E essa articulação do Tarcísio, ela afeta diretamente São Paulo, porque está ali dizendo uma coisa, se tem um lugar no Brasil sem governo de direita, é de São Paulo, porque vocês sabem que no processo de eleição, não sei se vocês sabem disso, eu sei porque eu circulo mais em São Paulo, mas no processo da eleição, várias lideranças de direita que apoiaram o Tarcísio tinham promessas de participação no governo que não aconteceram, viu, Timóteo? Então você eu fiquei sabendo. Você tem um grupo grande ali da direita em São Paulo boicotada. Está sendo boicotada pelo governo do Tarcísio. Então, assim, isso já estava pegando mal, agora pegou muito pior, e tu vê o presidente fazendo um jogo de apoiar o tal do Rodrigo, não sei das quantas, com apoio do Tarcísio, e botar o vice lá, sei lá, andaram falando até no Fábio Weingarten, para a gente não sair, a direita, não sair com o Salles. Acho que isso também ontem foi por água abaixo, viu? Espero que isso tenha sido um start aí para a direita tomar um novo rumo, né? Porque deu uma bagunçada no coreto ontem. É verdade. Eu fiquei Eu feliz acho demais. que os 20 votos do PL não tiveram nada a ver com o Tarcísio. Ou você acha mesmo Não, também não. que a opinião do Jonga, a opinião do Tarcísio ia mudar o voto do Jonga? Fisiologismo puro aí. Exatamente. Grana. Então ele não fez nada ali, só fez lá foi queimar o seu próprio filme e arrumar uma briga com o Bolsonaro. Foi o que o Tarcísio conseguiu com essa reforma tributária. Ele foi o cara que queria ser o cara que saísse disso como o grande conciliador, o grande cara do centro. Lá as tesouras gigantes gritando. Não deu certo. Não deu certo mesmo. Não deu certo porque uma vez acordado ninguém mais dorme. Então não adianta. Podem vir com esse teatro, Gleice Hoffmann, não sei quem é a Gleice Hoffmann. Se ela falar A, eu digo B. Então ela já tem tanta rejeição que o fato dela falar esse Janones é a mesma coisa. Então olha a palhaçada que o Tarcísio se prestou, né? É uma palhaçada, porque ser elogiado por esse tipo de gente é quase um demérito. Então, assim, não sei, realmente... politicamente não consigo entender, não vejo relevância nenhuma nisso que aconteceu, e eu acho que o Bolsonaro fez muito bem, como eu falei, em marcar essa posição. É um lixo essa reforma, então é um lixo essa reforma, nós vamos pagar no bolso, e daqui a um ano, quando a gente ficar mais pobre, todo mundo vai lembrar que quem não queria essa reforma era o presidente Bolsonaro. O presidente do Bahia Direito e pré-candidato a vereador, Alexandre Moreira, marcou presença na reunião convocada pelo Bolsonaro, com membros do partido PL, que ocorreu na manhã desta quinta em Brasília. Eu acho muito legal que as pessoas aqui da Bahia estejam mostrando esse apoio ao presidente. O Alexandre é um cara muito importante aqui para nós, para a direita, é jovem, tem muito a contribuir. E eu tenho uma notícia zero aqui para você. A bomba, atenção. Aqui na Revista Oeste, reforma tributária de última hora assegura benefícios à montadora chinesa na Bahia. Será que isso é um jogo de cartas marcadas ou não? Diz que na última hora incluíram no texto um dispositivo que beneficia diretamente essa montadora aqui na Bahia.
Então, vocês veem como é que vai ser essa reforma tributária. É o tributo que eu quero, para o amigo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu bem entender. O presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, diz o seguinte, abre aspas, Bolsonaro teme perder protagonismo, fecha aspas. Eu acho que o ataque é a melhor estratégia de defesa. O presidente do Republicanos teve um plano, usou o Tarcísio para que esse plano passasse uma ideia de que o Republicanos é um partido conservador, como ele costuma dizer, é um partido que as pessoas podem confiar, um partido que tem origem no centro-direita e blá, 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 blá. E isso não deu certo. Porque quando ele colocou o Tarcísio para a bucha de canhão, em vez do Tarcísio sair fortalecido, o Tarcísio saiu prejudicado. E aí, a melhor estratégia, como sempre a gente está vendo, né, o que o Lula faz todos os dias é atacar o Bolsonaro. Então, aí ele ataca o Bolsonaro porque o plano dele de convencer a direita, né, ou a direita bolsonarista, a votar nessa reforma tributária que nem discussão teve, que cheia de jabuti. Eu acabei de contar um jabuti privilegiando exatamente um projeto de uma fábrica. Como é que uma reforma tributária de um país pode ter emendinhas para favorecer um ou outro? Então, assim, na verdade, eu acho que o presidente do Republicanos acaba atacando o presidente Bolsonaro para se defender de uma estratégia que foi lamentável e acabou jogando em cima da testa do Tarcísio uma frase que todas as pessoas aqui da direita já conhecem. Traíra. É bomba, viu, rapaz? Traíra. É isso aí. Eu concordo não foi contigo. traíra? Foi ou não foi? Com certeza. Sim. Sem sombra de dúvida. Lira acelera, abre aspas, o Arthur Lira acelera pautas na Câmara para ir ao Cruzeiro do Safadão. A Tati chegou a comentar no comecinho do programa sobre isso. Ô Tati, você já comprou seu ingresso aí prestigiar o Safadão e o Arthur Lira no Cruzeiro? Se eu tivesse comprado, vendia, na boa. Mas assim, até porque eu não tenho nenhuma intimidade aí com o Safadão. Eu só conheci ele naquele dia que ele botou a filha para dançar a música Você ainda sensual. confundiu o nome com Valadão, né? Valadão é outro, né? Não, o Valadão É o é, pastor. É o pastor que foi preso. Tá sendo. Que tá sendo perseguido. Tão querendo prender. Então, pois é. Para ver onde chegamos, né? Um pastor sendo perseguido e o nosso presidente da Câmara apressado para ir no Cruzeiro do Safadão. Coisas que acontecem. Eu acho que ele está com pressa porque tudo isso já foi resolvido e discutido em Lisboa. Então, ele tem pressa para aprovar e poder entregar o trabalho até para sair dos holofotes, né? Porque ele fica nos holofotes o tempo todo, porque, afinal de contas, ele é o presidente da Câmara, ele que libera as emendas. As notícias aí falam de 6 milhões para cada deputado que votou aí a favor da reforma tributária. Coitado do Alden, ficou sem 6 milhões de emendas. Pois é, olha como é que é a negociação, a aceleração de pauta, como funciona. O nível de prioridade é o Cruzeiro do Safadão e a moeda de negociação é a emenda parlamentar. É realmente triste que uma pessoa vai encerrar não porque ainda tem mais um ano, mas vai laurear a sua presidência na Câmara com uma reforma que vai trazer tanto prejuízo para o Brasil. É uma pena, viu? Essa reforma cheia de pautas que não interessam à nação e que você vai pagar a conta. Eu também, todo mundo. Agora eu vou falar para você. Eu acho que foi o Joe Biden mesmo que estava usando para ver se acordava, né? Se cumprimentava a pessoa certa. Se situava no lugar, se sabia onde está, porque todo completamente perdido, né, Tati? Diga aí. É isso aí. Eu acho que eu vou dizer o que eu disse semana passada sobre esse assunto. Quer dizer, quarta-feira. Por que estão fazendo todo esse alarde, como o Timóteo bem falou, a mídia toda falando nesse assunto, já preparando um certo desgaste para o John Biden? É a pergunta que fica. A gente sabe muito bem que o filho dele é usuário de droga, porque todo mundo viu o conteúdo do laptop, que disseram que era falso, que era contra-informação russa e o caramba, mas o laptop era super verdadeiro. Inclusive, a pessoa que denunciou, hoje é foragida nos Estados Unidos, mora em algum lugar incógnito, porque não pode nem morar nos Estados Unidos, porque está sob proteção, porque ele, afinal de contas, entregou o laptop para o FBI, que não fez nada e ainda classificou a informação como mentirosa, na época da eleição do Joe Biden, que derrotou o presidente Trump. Então, agora vem essa notícia, a baila por essa mesma mídia falando
trazendo o assunto à baila, evidentemente que quando traz esse assunto de consumo de droga para dentro da Casa Branca, é impossível não fazerem conexões com o filho do John Biden e com esse laptop que foi tão criminalmente excluído da mídia durante a campanha. Quando a gente fala de Mata de São João, na minha cabeça eu só lembro Praia do Forte, né? Mas não é só Praia do Forte, você tem várias... Todas as cidades. Várias cidades ali, várias regiões, localidades. A gente tem Fala, visto Tati. também lá, eu que moro em Mata de São João, né? A gente tem visto também em vários pequenos municípios as escolas sendo reformadas. Você tem uma escola nova em Curralinho, tem todo o investimento ali na região de Santo Antônio. Quer dizer, a gente percebe ali na região toda que é uma prefeitura que funciona, né? Eu costumo dizer que a Praia do Forte, desde Garcia Dávila, tem uma espécie de patrono, né? Primeiro foi o Garcia Dávila, depois foi o Klaus Peter e hoje o João Galberto. E ele faz bem esse papel, né? Uma vez que ele ordena bem o desenvolvimento ali. Eu sou moradora da região, entendo isso, é uma região que cada dia mais vai se consagrando como uma espécie de bairro de Salvador, agora com a chegada das escolas privadas também. Então, você tem várias escolas, então a gente tem realmente... precisa que o Gualberto continue nessa gestão, porque tem sido muito vantajoso para as pessoas da Praia do Forte e da região toda de Mata de São João. Verdade. Inclusive, vai ter uma ligação ali de Embaçaí até a Praia do Forte também, está sendo construída. São diversos investimentos, principalmente escola. Eu acho que quando um gestor público faz um bom trabalho, nós temos que aplaudir e desejar mais sorte aos moradores. Espero que isso aconteça em Lauro de Freitas, né? Porque depois de 20 anos, as pessoas daqui da cidade não acordarem, meu amigo, aí é como você acabou de falar, Tati acabou de falar, vamos morar todos nós em Mata de São João, porque lá, de fato, a estrutura está muito boa, porque aqui está um caos total. Eu nunca vi tanto. Eu lembro. Tati, acho que conhece há muito mais tempo que eu, mas eu comecei a frequentar a Praia do Forte em 2005, 2004. Nossa, não tinha crime nenhum, cara. Era um negócio assim, tranquilo demais, tranquilo nas casas. As pessoas ficavam de madrugada na vila, ficavam na praia. E eu tava conversando com uma pessoa que reside, a vizinha da Tati lá, e tava me falando que hoje tem policiamento, mas mesmo assim o tráfico tá com força. O que falta, na verdade, não é nem o policiamento ostensivo, na minha opinião. É a inteligência mesmo para acabar com o chefe da boca ali, acabar com o tráfico de drogas. Tati, o que você acha? A gente tem visto uma violência escalonando ali muito próximo da Praia do Forte, em Barra de Pojuca, né? Que acabou se transformando num lugar bem complicado. Apesar de eu achar que Barra de Pojuca ainda faz parte de Camaçari, não é? Não, acho que Pojuca não. é Camaçari. É Camaçari. Camaçari. Não é Mata de São João. Não é Mata de São João. Mas como está muito próximo da Praia do Forte, toda a estrutura, né? Disseram que estouraram uma boca em Itacimirim, imagine você, numa casa de praia, né? Tem muito. Então, assim, realmente, mas esse é um problema do governo do Estado, né? Que isso é um problema da inteligência e do combate às drogas, que não é exatamente uma prioridade do governo do Estado, a gente sabe. Então, acaba atingindo ali na vila várias pessoas, ali de vez em quando você dá conta de um que morreu, mas ele era ali da boca e tal. Então, essa realidade é uma realidade da Bahia. E lá na Praia do Forte, infelizmente, com todo o esforço que a gente tem feito, eu digo a gente porque tem todo esse empreendimento que a gente faz também lá em Santo Antônio, de lidar com aquela comunidade, ensinando o que é um turismo sustentável, né? Porque a grande coisa que pode prejudicar o turismo na Bahia, Timóteo, é a degradação do entorno. Então, assim, não adianta eu ter a praia mais legal, a estrutura mais legal, se não tiver segurança, o turista não vai. Então, é a grande briga. No Fórum do Turismo do ano passado, o próprio Gualberto falou muito sobre isso. Quer dizer, precisamos resolver o problema da segurança pública para que a Bahia continue atraindo investimentos. E vamos lembrar que Mata de São João é um município muito rico, porque é um município que tem quantos resorts? Tem o Tivoli, o Iberostar, tem o Gran Paládio e tem Sauípe. Quer dizer, são os grandes empreendimentos turísticos da Bahia, os grandes resorts, estão todos em Mata de São João. É verdade. Então, acaba sendo... é um município com muito recurso e que a gente está vendo investindo na sua comunidade. Quer dizer, escolinhas novas sendo feitas em todo lugar. Então, eu acho que é isso, mais ou menos. É isso aí.
E o Gualberto Quer tá dizer, lá. segurança nem tanto, né? Que eu estava aqui brincando com vocês que eu não tinha visto o resultado, porque na hora que eu abri a porta da minha casa, tinha uma cobra na frente. Nós ficamos quase 1 hora para dar cabo da cobra. Até que veio o segurança com aqueles ganchos e tal. E aí disse que também era só Você não deu uns filhotinho tiros na cobra, Tati? Não, tiro na cobra não dei, coitada da cobra. Eu fiquei tanto tempo observando ela para ver onde ela ia que eu quase achei que dava para adotar a cobra. Porque depois me disseram que era uma jiboia. Jiboia não faz mal, né? Não é venenosa. Era uma jiboia pequena. Filhote. É, filhote. Já tem 1 metro, mais ou menos. Rapaz, vou te falar, viu? Se fosse na casa de uns amigos aí, meu amigo, não ia sobrar nada. Bom dia, Bradistas, bom dia a todos, bom dia, Brasil. Eu queria pedir uma ajuda aí, Timóteo, da Tati, para poder me explicar um pouco uma situação concernente aí esse Conselho Federativo. Na minha opinião, essa proposta, de todo jeito, ela foi aprovada, mas é porque tem muitos interesses por trás disso. A gente sabe como é o Centrão, toma lá da cá, a política do PT. Mas a nível prático mesmo, se for passada e sancionada, essa questão aí desse Conselho Federativo, ele vai substituir o poder total, então, de governadores e até prefeitos. Sendo assim, quer dizer que o cidadão na ponta não pode cobrar do município, não pode cobrar se faltar uma situação no hospital, não pode cobrar daqui e dali, ele não pode cobrar o problema na rua. Vai por quê? Porque não adianta ele cobrar, porque o prefeito vai se dizer, mas não é eu que determino, quem determina é o Conselho Federativo criado. Esse conselho centraliza poder e determina para onde vai mandar dinheiro. Complicado, né? Isso parece totalitário, isso parece não, né? Gente andando a passos largos aí para centralizando o poder, mais Brasília e menos Brasil. Bom, desculpe lá, mas o negócio tá mal, hein? Me ajuda aí. Se você puder me explicar melhor, obrigado, bom dia a todos. Valeu, um abraço. Só não disse seu nome e o lugar. Diga aí, Tati. Ele está completamente certo, né? Esse conselho vai ser formado por quem, de que forma, como é que vai deliberar. Então, eu delibero, a Bahia tem 400 e tantos municípios, não é isso? Então, imagina os municípios... 417 municípios, uma coisa imensa. Imagina, dificilmente vão conseguir um consenso. Então, quem vai ser privilegiado é quem é amigo do rei. Todas essas políticas que criam conselhos, conselhão, todas essas coisas aí, elas têm um objetivo no fim, caro ouvinte. Exatamente definir o poder. Então, é muito mais Brasília, muito menos Brasil, muito menos poder para o povo, porque os representantes do povo perderam poder e o povo também, esse poder de cobrar, de ir lá, de querer saber onde está o remédio do hospital, aí o prefeito vai dizer, ó, reclama lá no conselhão. E você vai ficar reclamando para ninguém, porque quem é que vai ouvir quem no conselhão? Só vão ouvir os amigos do rei. Então, todas essas políticas socialistas, e elas só são políticas socialistas e só são aprovadas por uma parte grande dos economistas que vivem de oligopólios, que vivem de negócios enormes. Então, todos os oligopolistas, você pode ver os maiores empresários na Bahia, todos eles são, de uma certa forma, dependentes do Estado ou têm negócios grandes com o Estado. E esses são os tais amigos do rei. Num regime onde uma pessoa decide sobre muitas pessoas, a democracia sai prejudicada, porque o correto é que não só o município, mas até o bairro defina quais são as suas prioridades. Então, essa que era a conversa do PT quando foi eleito, lá na década de 90, e eu posso falar isso porque eu fui ativista empresarial quando eu tinha 20 e poucos anos. Nessa época, o PT tomou a prefeitura de Porto Alegre, mais ou menos na década de 90, com um camarada lá bigodudo chamado Olívio Dutra. E esse Olívio Dutra fazia uma campanha dizendo que ele ia fazer uma coisa chamada orçamento participativo. Não, porque o PT entende a importância da participação das pessoas, blá, blá, blá. Tudo lorota. O que o PT gosta mesmo é de conselhão. Ele define quem está no conselhão, o conselhão define por todos, e é isso. Os meus amigos privilegiados, os meus inimigos, a forca. Mais ou menos é isso. É isso, são 10 horas e 29 minutos. Muito obrigado pela audiência, você da FM, Rádio Ouro Negro. A gente volta na segunda com mais um programa só na FM. A gente vai continuar no digital para falar com o ouvinte nas mensagens. Eu gostaria de agradecer a Tati e desejar um bom final de semana, Tati, e até semana que vem. Bom fim de semana para você, Timóteo, para a Vanessa, para a Rebeca, para o Felipe, para você que está nos ouvindo aí na Rádio Ouro Negro FM.
e aqui no YouTube. Um fim de semana excelente. Acho que vamos ter um fim de semana de chuva. É o que está para Chuva e frio. Prepare-se, viu? Pega a blusa no armário.